Conheça o e-Social, Sistema Soviético de Controle do Trabalho no Brasil. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, mais conhecido como e-Social, faz parte de um grande programa do governo que visa a obtenção de informações de empresas e demais entidades em diversas áreas, o chamado Sistema Público de Escrituração Digital, ou SPED. Desse programa já fazem parte o SPED Fiscal, que de forma resumida se destina à declaração de impostos a serem entregues pelas empresas, e o SPED Contábil, que se refere à escrituração digital de livros contábeis obrigatórios. O e-Social, o terceiro componente do SPED, se destina à prestação de informações trabalhistas. Criado em 2014 por um decreto da Dilma, o e-Social tem por objetivo unificar num grande sistema digital todo o enorme peso das regras trabalhistas que esmaga as empresas e funcionários brasileiros. Por meio dele, órgãos e entidades como o INSS, a Secretaria de Trabalho, a Caixa Econômica Federal e a Justiça do Trabalho trabalhariam de forma conjunta, usando um único banco de dados para acessar as informações trabalhistas de que necessitam para atrapalhar quem produz riqueza. Hoje, a maioria das empresas faz o pagamento dos chamados encargos trabalhistas por meio de 3 guias: a guia de FGTS, com vencimento mensal nos dias 7, e as guias de INSS e a do Imposto de Renda Retido na Fonte, que vencem nos dias 20. Com o e-Social, de acordo com o projeto inicial, haveria apenas uma guia, que unificaria todos esses recolhimentos, facilitando o pagamento dos encargos. Com as informações prestadas a esse sistema, também seriam extintos a carteira de trabalho e o livro de registro de empregados, sistemas arcaicos de contratação e controle de funcionários das empresas. Além disso, uma infinidade de declarações trabalhistas, como o CAGED, a RAIS e a GFIP, deixariam de ser prestadas, sendo todas substituídas pelos inputs no e-Social. Parece muito bom, né? Afinal, a desburocratização deveria ser vista como uma boa coisa. Ainda mais quando lembramos que o Brasil está no top 10 no quesito dificuldade de prestar informações obrigatórias aos entes federados. No ranking Doing Business, que analisa segundo vários critérios a facilidade ou dificuldade para a atuação de empresas, o Brasil aparece na vergonhosa posição de 184 entre 190 países, no quesito pagamento de impostos, com uma média de inacreditáveis 1.500 horas por ano gastas pelas empresas para realizar pagamento de 10 impostos, que consomem 64,7% por ano do lucro. Porém, existem aí 2 problemas, um de ordem ética e o outro de ordem econômica. Vamos começar pelo segundo. O mais evidente ponto é que existe uma grande diferença entre o que o governo diz que vai fazer e o que ele efetivamente faz. Ou, em outras palavras, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Desde o lançamento do programa, o calendário de implementação das várias fases previstas foi adiado diversas vezes, causando transtornos e ainda mais insegurança jurídica para as empresas, que não podem interromper os trabalhos nem contratações e demissões enquanto o governo decide as mudanças. Mesmo funcionando em certa medida para algumas organizações, especialmente as que faturam na casa de dezenas de milhões de reais por ano, o e-Social não atendeu aos principais objetivos prometidos desde quando foi implementado. Por causa da total falta de coesão entre os órgãos que lidam com as informações trabalhistas, as empresas ainda precisam informar pelas mesmas que vigoravam antes do início do programa, com o detalhe de que agora ele também é obrigatório. E a ideia de unificação de tributos ainda não rolou. A antiga GPS, Guia da Previdência Social, documento pelo qual as empresas repassam ao governo federal o INSS dos funcionários retido na fonte, acrescido da parte patronal, uns 20%, e da contribuição para entes do chamado Sistema S, foi substituída por uma DARF, gerado pelo sistema do e-Social. Porém, os outros 2 tributos devidos pelas empresas, o FGTS e o Imposto de Renda retido na fonte, precisam ser recolhidos ainda pela forma antiga, e não há exatamente uma previsão de quando, de fato, todos os valores serão unificados. Na prática, o
social se tornou apenas uma obrigação extra, implicando mais desperdício de tempo que poderia ser gasto para cuidar da eficiência de cada negócio. E o problema não para por aí. Isso abre margem para mais punição. É como na declaração anual de ajuste de imposto de renda. Além de ter parte dos seus rendimentos roubados direto na fonte, você ainda é obrigado a declarar com precisão o patrimônio, os rendimentos e as retenções que teve. E se você errar qualquer coisa, já sabe, é multa. Com o e-social, a coisa não é diferente. Não tenha dúvidas. Toda facilitação prometida, no final das contas, é para que o Estado saiba o quanto você produz, tem e lucra trabalhando e possa tirar quando quiser. Mas chega de papo utilitarista de chatice burocrática. O maior problema do e-social é ético. É uma ferramenta de controle estatal absurdo sobre nós, tanto individualmente como em relações trabalhistas. O desejo do governo é saber de tudo em tempo real. Quem foi admitido ou demitido, em qual empresa, quando os funcionários entram em férias, quanto recebem por mês, quando uma funcionária sai e volta de licença maternidade, quando alguém recebe aviso prévio para ser demitido e um monte de detalhes das relações empregatícias. E se, por algum motivo, você pensa que o Estado quer todas essas informações para proteger o trabalhador, é melhor repensar. O Estado quer saber o quanto cada pessoa quer proteger o patrimônio dos impostos cobrados. É o grande irmão vigiando tudo e todos. Nesse sistema, ambos, empregador e empregado, perdem, menos o Estado, que se torna ainda maior e mais controlador. A essência da ironia desse sistema soviético de controle do trabalho é que são exatamente as instituições públicas que serão os últimos a entrar no e-social. Enquanto as microempresas já estão na terceira fase do programa, os órgãos estatais só iniciarão a primeira fase em julho de 2021. E isso se não houver mais prorrogação. O pesado passivo trabalhista também promove alta dos índices de desemprego e pressiona os salários para baixo. Eles levam as empresas a ofertar uma pior variedade de trabalho e remuneração aos brasileiros, graças à CLT. O valor de cada função no mercado é depreciado por conta dos penduricalhos legislativos que, longe de melhorar a vida, só garantem os ganhos de uma casta bem posicionada no Estado, que vive do trabalhismo. Tudo porque quem está relacionado à CLT está preso a um sistema arcaico, que é um grande imposto trabalhista criado pela ditadura fascista de Getúlio Vargas. O e-social, que retoricamente visa a redução da burocracia trabalhista, tem servido apenas para impor mais controle estatal aos empresários e aos trabalhadores, aumentando as já enormes obrigações, cujas incoerências promovem mais insegurança jurídica e ainda não proporciona as proteções que defende. Esse sistema prejudica a liberdade e inspira reações que promovem conflitos. Como dizia Henry Louis Mencken, abre aspas, o desejo de salvar a humanidade é quase sempre um disfarce para o desejo de controlá-la. Fecha aspas. O discurso estatal é de proteção, garantia de direitos, custeio da força estatal distribuído na sociedade, etc. Mas, além disso não ocorrer, porque os direitos jusnaturais são anulados em nome de outros, sempre coletivos, o que ocorre na prática é a concentração de benefícios no Estado e prejuízo da soberania do indivíduo. Com pouco esforço mental, já dá para saber o que é uma relação de trabalho ética. Apenas o empregador e o empregado é que devem ser os donos legítimos da decisão nos termos de contrato de relação trabalhista. A resultante das escolhas convergentes e divergentes entre os dois será o meio termo para eles definirem um contrato, que é a lei entre as partes. A existência de um terceiro ente intromissor nessa relação, de forma coercitiva, como o Estado faz, é pura e simples violência jurídica. Empresários e trabalhadores precisam ser livres para pactuar entre si os seus contratos, com as cláusulas que concluírem para chegar à média entre o ônus e o bônus para ambos. A intervenção estatal nessa relação originalmente pacífica, além de ser eticamente reprovável por ser coercitiva, é também antieconômica, pois cria dificuldades e custos. O resultado disso é a parte mais fraca da relação ter que arcar com os custos que o Estado promoveu na intromissão. Chegamos ao caos de hoje graças a muitas décadas de liberdade anulada. Isso impacta negativamente a produtividade e leva milhões de pessoas ao desemprego. O Estado sempre tende ao crescimento e aumento do controle. É por isso que o governo lamenta tanto o que chama de trabalho informal. Quando vemos na mídia tradicional o chororô por pessoas que entraram na informalidade em determinado período, a gente está vendo os iludidos pelo establishment, que acham que elas
elas estão perdendo proteção estatal sem perceber que essas pessoas, por estarem mais longe do controle estatal, têm mais chances de prosperar. Uma conhecida piada da Alemanha Oriental do pós-guerra perguntava por que todos os alemães deviam usar papel higiênico de folha dupla. É que tudo que os alemães faziam devia ser enviado em cópia para Moscou. Não podemos voltar no tempo para saber como era viver sob o regime soviético, mas se quisermos ter uma ideia bem próxima de como era, talvez baste apenas olharmos para o regime trabalhista brasileiro. É provável que o e-social, o nosso novo e moderno sistema de declarações trabalhistas, fizesse inveja à gente da laia de Joseph Stalin. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Não Aproveitado, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!